Você pode ver aí como é que tá? Eu sei que está ocupado, por favor. Vai pra lá, gato. Não, vem aqui. Não atrapalha a minha live. Vai pra lá, vai. Agora o pai não vai brincando, vai pra lá. Olha. Bom, eu acredito que a imagem esteja é, razoável, esteja boa, né? E também a velocidade do som, do som com o movimento. Então, eu venho aqui nesta tarde de sábado, neste Shabat maravilhoso, que o Senhor possa derramar a sua graça e que os homens possam dar lugar, né, à plenitude da espiritualidade, da bondade, da misericórdia de Deus nos corações, principalmente lá na Palestina, né, lá no Oriente Médio, onde nós estamos vendo um conflito horrível. E eu lamento muito ao ver posts e falas, né, vídeos de pastores até famosos, né, misturando as coisas, trazendo o conflito do Oriente Médio para dentro das Escrituras, dentro de profecias. Isso, além de ser ridículo, é também apelativo. Isso incentiva a intolerância étnica, intolerância religiosa, né? Israel contra o, os muçulmanos, enfim, judeu contra palestino, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão ali, gente, é geopolítica. Tem nada a ver com Deus, com espiritualidade. Para com isso. Não seja adoecido por conspirações, por conceitos, por ideias de gente doente, de gente louca e fanática, obsessiva, compulsiva. Mas o objetivo da live hoje não é falar sobre isso. Deixa esse tema para outro dia, além de ser um tema bem complexo e chato, né? O que eu desejo é que o mundo se resolva e fique em paz, e que as pessoas respeitem umas às outras, judeus e palestinos, palestinos e judeus. Ok? Olha, falando em respeito, eu quero começar essa live falando sobre a questão das mães autistas, dos filhos autistas, porque eu vejo pouquíssimo, ou como eu disse na introdução, na chamada, são raros os pais, ou perdão, são raros os pastores, são raros os líderes evangélicos, não é? Ou católicos que abordam, que tocam no assunto TEA, transtorno do espectro autista. São raros os que falam sobre TDAH, não é? E a gente sabe, eu sei, eu vejo de perto, eu, como vim da saúde também, vários pacientes que eu fui atender em suas casas, em condomínios, em prédios, né? Em coberturas e também em mansões, Morumbi, Moema, o Alphaville, tantos lugares, Higienópolis, lugares simples também, como Home Care, todos os tipos e faixas etárias de pacientes eu atendi. E o que eu mais pude presenciar, não é? Além da luta da criança autista, além do esforço dela para ser entendida por outras crianças, por outras famílias, pela escola, além dos seus surtos que essa criança, que essa pessoa tem, existe também, não é? A sobrecarga, a opressão, a luta, existe também a dor, a opressão, a sobrecarga
da mãe atípica. Eu quero destacar um pouco sobre isso. Não fique preocupado, você que é da educação. Eu não vou atacar você que é professora normal, neurotípica. Não é isso. Eu vou colocar um vídeo agora aqui para vocês assistirem comigo, para a gente começar essa live. Mas eu não quero que você desenvolva raiva, antipatia com essa professora. E eu vou explicar o porquê depois, tá bom? Então vamos dar só uma olhadinha nesse vídeo agora, para você ver. E depois a gente vai falar sobre os pastores e tal, essas coisas. Mas dá só uma olhadinha nesse vídeo aqui. Será que... primeiro ponto. Será que as pessoas que têm transtorno do espectro autista, segundo a visão tacanha, segundo a concepção completamente primitiva, né? Segundo a ignorância mesmo, em todos os sentidos, de muitos pastores e muitos evangélicos, muitos cristãos, o TEA, o transtorno do espectro autista, nada mais é do que uma possessão demoníaca. Onde já se viu isso? Uma possessão demoníaca. E a criança, quando está no surto, ela está endemoniada, ela está possessa por um espírito maligno. Olha aonde chega a mente fértil de pessoas completamente analfabetas, despreparadas no campo da psicologia, no campo da psiquiatria, no campo da neurologia. Para você ver como é grave, não é? Olha, também, será que elas são endemoniadas? É claro que não, a gente vai ver aqui. O que Deus diz sobre isso? O que está escrito nas Escrituras, não é? Sobre as crianças com limites, não é? As crianças em suas condições limitantes. O que Deus fala sobre isso? E, além desse preconceito, desse despreparo, dessa ignorância de muitos pastores, principalmente do ramo pentecostal, vocês me perdoem, em demonizar tudo, satanizar tudo, não é? Uma criança com surto de espectro autista está possessa por um diabo, por um demônio. Isso é muita maldade, é muita violência, é muita agressão, tanto a criança quanto a mãe, o pai e a família. Vamos falar um pouquinho sobre o isolamento que essa família vive, não é? Porque não pode estar numa festa, no Natal, no Ano Novo, não é que não pode, é que quando a criança tem surto, não é? Incomoda, e aí os parentes ficam olhando torto, olhando feio, ou não chamam mais a mãe, não chamam mais o pai, para uma festa, para um aniversário, para um churrasco e tal, essas coisas. Não é verdade? Isso é verdade. E também vamos falar aí sobre a sobrecarga das mães, não é? Que são mães TEA, né? São mães que têm filhos autistas. Tá bom? Então eu quero começar esse vídeo mostrando aqui esse pequeno vídeo, cuja fonte tá no Instagram, mas a fonte é da CBN, ok? Que foi para na CBN, isso daí, CBN 100 anos, tá lá, ali embaixo, ok? Não fui eu que fui na escola produzir isso. Mas vamos entender a situação, tá bom? Antes de forma precoce, desferir qualquer condenação e julgamento aí a profissional da educação, a professora, ok? Deixa eu virar lá. Vamos ver se vai pegar legalzinho, vídeo. Aqui, ó. Tem que aumentar aqui a imagem, né? Aqui. Vou ter que abaixar um pouquinho aqui para você ver. Acho que aqui vai ficar bom. Pera aí. Aqui, acho que assim tá bom, né? Deixa eu só colocar aqui assim. Olha, assista com atenção, tá bom? Presta bem atenção no que você vai ver aqui. Olha lá, o CBN, tá bom? Uma fonte é a CBN. E apareceu para mim esse vídeo, eu vou colocar agora, que eu achei interessante. É uma discussão calorosa aqui, né? Na verdade, é uma reação da professora, né, sobre uma aluna. Diz lá, professora discute com uma aluna que tem deficiência intelectual em escola estadual, ok? Deu para você entender aí, né? Ó,
professora discute. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui melhor, tá? Que vai ficar mais estabilizado aqui para vocês. Só um minutinho aqui. Vou só arrumar aqui uma situação aqui. Para não ficar bagunçado desse jeito, tá? Espera só um minuto. Eu não queria usar, mas eu vou ter que usar isso aqui. Que vai, eu acho que vai me ajudar um pouquinho, né? Aqui, ó. Eu acho que isso aqui vai me ajudar um pouco para estabilizar a imagem, tá? Ai, ai, ai. Não, tá errado aqui. É aqui mesmo. Aqui. Opa, que maravilha. Aqui tá bom. Vou colocar isso aqui assim. Pronto. Agora eu pego isso aqui. Pego isso aqui. E eu acho que vai ficar melhor assim agora. Deixa eu ligar aqui de novo. Ai, ai, meu Deus. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse fica aqui mesmo. Deixa lá. Acho que não vamos precisar disso aqui também. Só um minuto, gente. É ao vivo, é assim mesmo, né? Não ficou bom de um jeito, tem que ficar de um outro jeito. Ai, ai. Isso agora sim vai ficar legalzinho. Pronto. Opa. Deixa eu ver. Tá bom assim. Acho que assim tá bom. Tá melhor agora. E ele só perde tempo, né? Parece que perde tempo mesmo. Tentando arrumar aqui, deixar perfeito. Bonzinho pra você assistir. Eu acho que agora fica melhor. Vamos lá ver o vídeo. Aí, ó. Eu aumento aqui e agora fica mais estável quando eu tô segurando. A gente fica tremendo, vai estar com Alzheimer. Ó. Vamos lá. Alzheimer não, Pax. Então, presta bem atenção nesse vídeo aí, tá, gente? Vamos lá? Soltando o vídeo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vocês viram a imagem? Ó. Então vamos lá. A reportagem da CBN, tá? Essa aqui não fui eu que fui gravar, ok? Então não venham me processar. A professora tá aí no Instagram, tá aí correndo nas redes sociais, nos apps aí da internet. Então, CBN, aqui ó, e aqui embaixo, ó, CBN 100 anos, tá? Aqui ó, @CBN, tá vendo? Lá embaixo, aqui ó, @CBN, rede CBN de notícias, tá? Professora discute com aluna que tem deficiência intelectual em escola estadual. Aqui em cima também o rótulo é o mesmo. Professora discute com aluna que tem deficiência intelectual em escola estadual. Ok? Então, presta bem atenção nessa matéria que eu estou colocando agora, para que não venham me processar depois, tá bom? Enfim, eu estou bem orientado por 5 advogados e também estou bem orientado por uma especialista em segurança de internet, ok? Então vou enfatizar de novo, ó, CBN, tá o símbolo da CBN aqui, e aqui embaixo também o CBN 100 anos, @CBN Rede, ok?
Então a professora não venha me processar. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vamos começar o vídeo, tá, pessoal? Presta bem atenção na situação. E a gente começa a falar um pouco de inclusão, você vai entender aonde eu vou chegar. Vamos lá. O que você vai fazer? A professora, ela está estressada. Vamos continuar o vídeo. Ela abre a porta para que todos os alunos vejam o que está acontecendo. Só que dentro da sala de aula também tem mais alunos, não é? Mas ela quer que todo mundo testemunhe o que aconteceu na sala de aula. Essa criança aqui, esse aluno, né, creio que seja uma menina, ela deu um soco na professora, ok? Só que ela é deficiente intelectual. Ela pode ser uma autista? Sim, pode ser uma autista, enfim, não é? Aqui está falando de deficiência intelectual. O autismo, ele é uma limitação cognitiva, etc. Não é? É um estado, é uma condição que a pessoa vem ao mundo, não é? Não é que ele é ruim, não tem nada a ver com ser ruim, bravo, malcriado, estúpido ou com possessão demoníaca. Vocês vão ver os vídeos que eu vou mostrar daqui a pouco. Pera aí. Vamos continuar vendo lá, vai. Ela puxa a mesa de escola, cai caderno, cai livro, tudo no chão. E o aluno fica parado ali. Mas, olha o que ela vai falar. Aí a professora sacode os ombros com deboche, o problema é seu, e vou fazer um boletim de ocorrência contra você, que você me deu um soco. Vamos lá. Bom, deixa eu voltar para cá. O problema é seu, não é? Então, a gente vamos analisar algumas coisas. Quando eu estava estudando lá o técnico de enfermagem, depois eu fui para a home care para atender pessoas dentro dos seus lares, nas suas casas, não é? E também dar aula para cuidadores de idosos, né? Dar um suporte, um conhecimento para eles. Fica para lá, gato. O gato vem aqui me atrapalhar. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente tem que aprender, olha aqui, ó. Ô Thomas, olha o seu gato aqui. Você queria ver ele? Ó, o seu gato aqui, tá aqui em casa, filho. Vem buscar ele o mais rápido possível. Vai para lá. São dois pontos que a gente tem que analisar aí. Primeiro, quando se fala em inclusão, não é? Inclusão de crianças autistas nas escolas. No papel, para inglês ver, é tudo muito bonito. Ah, que coisa linda, o governo agora tá, a política do governo está sendo mais humanitária. Tudo bem, tá maravilhoso. Precisa mesmo, é necessário que os políticos se mexam, que os políticos façam alguma coisa, se inclinem a fazer alguma coisa em prol da comunidade autista. Diga-se de passagem, os meus parabéns aí para o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, que fundou em Santana, no norte de São Paulo, o Centro TEA, que é um lugar de é um lugar maravilhoso, de extrema importância para o apoio não só às crianças, como ele destacou na reportagem, mas também para as mães. E é isso que eu quero falar hoje também, sobre as mães. Mas vamos lá. Então, a política tem essa questão. Ela dá a estrutura física, o ambiente, não é? Ela consegue ali redigir as suas leis. Entretanto, porém, tudo no papel tá bonito, tá segundo a lei, tá bonitinho, inclusão na escola, tá, pode ter inclusão na escola. Aí as mães, os pais vão lá na escola querer matricular o seu filho TEA, o seu filho autista na escola, independente talvez do nível, do grau de autismo que ele tem. Porque psicólogos,
neuros, psiquiatras, entendem que existe uma contribuição, ajuda, né, a criança a melhorar o seu relacionamento social com as pessoas, ajuda na sua evolução das suas tarefas básicas, ajuda na questão cognitiva, tal, essas coisas. Tudo isso é muito bonito, né? Mas as estatísticas estão mostrando que sim, que ajudam. Inclusive tem até uma pessoa, né, muito próxima da Miriam, que disse que a sua neta, ela teve uma melhora muito grande e significativa. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu não estou aqui contestando o governo federal, nem o governo municipal, nem o governo estadual. Esforçaram-se na política, mas falta esforçar-se um pouco mais. Gente, não adianta dar inclusão para autistas em escolas municipais, em escolas estaduais. Não adianta dar espaço para eles lá dentro se não houver um preparo para a professora, se não houver um preparo de todo um sistema, toda uma estrutura, não é, hierárquico, diretora, pedagoga, não é, coordenação pedagógica, psicólogos, senão a professora em si, o profissional que está ali no dia a dia, lidando com o aluno. Quantas vezes você e eu já vimos aí pelos jornais do SBT, da Record, da Globo ou da Band, os alunos aqui mesmo no Facebook, passa vídeo aí no Instagram e vídeos também no YouTube de alunos jogando cadeira, alunos que não são do transtorno espectro autista, tá? Alunos que não são autistas, jogando cadeira na cabeça do professor, jogando papel, zombando, ou saindo no soco, na agressão, no tapa ali, batendo na professora. E não são alunos do espectro autista. Então agora você para e pensa no vídeo que você viu, essa professora, o estado em que ela está, deixa eu ver aqui se volta. A professora, o estado em que ela se encontra, além de ter que suportar, porque educação vem de casa, tá bom? A educação, ela vem de casa. Deixa eu pegar um papel que eu achei interessante que eu anotei aqui, que é sobre educação mesmo. Cadê aqui? Opa! Eu tinha anotado umas coisas muito importantes sobre educação, né? Peraí, deixa eu ver se eu acho. Aqui. O papel sumiu. Mas vamos lá. A palavra educar, o significado dessa palavra educar, que é educar para fora, educar para o mundo, né? E educação vem de berço. A escola é só um curso técnico, é só um curso para aprender a lidar com a vida, para aprender a ler, a escrever, a somar, equalizar, multiplicar, subtrair, não é? Dividir a questão da química, da física, da ciência, da questão da geografia, dos estados, enfim, crescer-se como um cidadão, um político do seu país, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Agora, a educação, ela vem de casa. Muitas vezes os pais passam para os filhos e os filhos vão refletir isso lá na escola. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, eu tenho uma prima que ela é uma excelente professora, que é a Cristina. A Cristina, muitas vezes, conversando comigo, né, que ela é professora, hoje já é pedagoga a Cristina, formada. É uma excelente professora. Ela é tão boa professora que para ser professor não basta você fazer o curso para ser professor, não é? Você precisa ter vocação, ter chamado, ter dom. Eu acredito nisso. Porque eram várias as crianças que vinham na minha prima, ou ainda vê na minha prima, não é? Aquela áurea boa da espiritualidade, de Deus e da vocação, que as crianças acabam
confessando para as professoras o que elas veem em casa, repetindo gestos, repetindo palavras, muitas vezes palavras de baixo calão, palavrão, agressões, como o pai faz com a mãe em casa, puxa cabelo, aquela coisa toda. E essas crianças choravam, não é? Eu lembro que a minha prima ela é tão abençoada no campo da pedagogia, no campo de ser professora, de cuidar dos pequenininhos, dos baixinhos, que muitos baixinhos às vezes passavam férias, os pais deixavam passar as férias lá, alguns dias de férias na casa da Pro Cris. Então, é um mundo lindo, bonito, nobre, pleno de professora, né? Mas aí, as professoras também passam muitos ataques dos pais, por exemplo, né? Havia situações em que os pais, as crianças desabafavam com os pais e os pais queriam tentar chegar, a professora queria tentar chegar nos pais para desabafar, para tentar melhorar a situação, né? Conversar. Só que aí as mães ficavam extremamente violentas, agressivas, e partiam para cima das professoras. Elas não queriam ouvir, saber. E por que o filho estava falando aquilo para a professora? Olha, quantas professoras nessa vida aqui tomaram advertência, foram exoneradas, sabe? Por situações, muitas vezes também de mentira das crianças. E os pais, extremamente truculentos, ignorantes, sem chamar, sem sentar, conversar com calma, já foi para cima, querendo bater na professora, agredir a professora, processar a professora. Então, nesse vídeo aqui que eu te mostrei, deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. Peraí. Vou colocar o vídeo de novo para você ver, tá? A situação. Dá uma olhadinha lá. Vou virar aqui, assim. Ó. Aí. Eu ainda não sou profissional nisso aqui, mas... Então... Nesse vídeo que você está vendo aqui, o que você está vendo aqui? A gente está vendo uma professora... Ela se formou, não se formou? Se formou. Só que aí você vai julgar ela, você vai falar que professora despreparada, que professora não sei o quê, que professora louca, como é que pode fazer isso com um aluno autista, né, na escola, tal, papapá, totalmente descontrolado, fora de si, ela merece punição, ela merece não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, meu querido, você sabe o que o seu filho, que não é autista, faz na escola? Aí a professora não soube lidar com uma pessoa que tem deficiência intelectual, que é limitada, não é? Cognitivamente falando, enfim. E aí o autista vai responder do jeito que ele acha que tem que responder. Às vezes empurra ou num soco e tal. E às vezes esses reflexos do autista nada mais é do que o que ele convive dentro da sua casa também, não é? Então, assim, a professora, você não sabe se nesse dia o que ela passou nas mãos de outros alunos neurotípicos, que não são autistas. Malcriação, palavrão, empurrão, papel que joga na carteira dela, nela, cadeira que joga, desrespeito, uma série de coisas. Vamos ver de novo o vídeo, só para terminar essa parte. Então, o que você vê aqui? Você vê uma profissional da saúde totalmente despreparada. A culpa é dela? Não. Vamos lá, a culpa não é dela. Fala-se sobre inclusão, em colocar crianças autistas nas escolas. Só que o governo não preparou, ou deve ter agora, né? Ou o ano passado, por aí. Agora, depois de talvez vários fatos e casos ocorridos, que eu mesmo atendi, de pais
atípicos que ligavam para mim, conversavam comigo, colocavam seus filhos para conversar comigo, não é? E crianças autistas e várias denúncias. Diretores que não queriam matricular os seus filhos na escola, porque são autistas. A escola não está preparada. Professores que deixavam os alunos jogados no pátio, em meio dia de sol quente, a criança lá girando, o autista, queimando no sol. Ela chamava todos os alunos e deixava o outro lá, que é autista, no pátio, lá queimando no sol. Deixa ele passar lá. Ou professoras que nem são médicas, nem são neuro, mandando a mãe aumentar a dose, né, de risperidona na criança, para a criança passar a maior parte do tempo dormindo, dopada na sala de aula. E tantas outras coisas. Pais, os pais, olha o cúmulo da ignorância. Os pais falavam para os seus filhos: não encoste naquele menino autista, que isso aí pode pegar em você. Os pais. Isso é o Brasil de hoje, tá? É o Brasil de fato. Mas então vamos lá no caso da professora. A professora está estressada, gente. Existe professor bom e existe professor mau. Em todos os cargos da vida existe isso. Gente boa e gente ruim, né? Mas o que a gente pode avaliar é que o governo apenas deu um pontapé de estrutura, uma estrutura deficiente. Estrutura não é só as paredes, o pátio, a sala de aula, não é só o banheiro, não é só a luz, o quadro, não são as cadeiras e as carteiras, não são material de escola, não. Estrutura é, antes de colocar em prática um processo, um início, algo que vai dar certo, é preparar os profissionais. Preparar a diretora, preparar o secretário, preparar a merendeira, preparar o monitor, preparar a pedagoga, preparar a professora ou professor para uma nova linguagem, para um novo tratamento, para uma nova abordagem, para uma nova anfitrialidade, para uma nova recepção de serezinhos, seres humanos, que mais precisam de serem compreendidos por nós. A bem da verdade, me parece que nós somos especiais. E não no bom sentido da palavra. Parece que nós somos os limitados. Parece que nós é quem somos os deficientes. E vou exasperar um pouco mais, ser um pouco mais incisivo no campo pejorativo. Parece que nós é que somos não só em condição, mas somos doentes mesmo, mas doentes no sentido de maldade, está entendendo? Por preconceituarmos, discriminarmos crianças autistas nas escolas, na igreja, em qualquer lugar. Então, repetindo, além da professora aguentar o estresse de filhos mal criados, de meninos e meninas sem educação, que não estão nem aí com a matéria, que não respeitam o horário, que não respeitam o estudar da professora para marcar prova, para corrigir prova, que não respeitam a vida da professora fora da escola, como uma mãe também, como uma esposa, não é? Como uma cidadã, como uma pessoa que luta, que sofre e que ganha um péssimo salário desgraçado nesse país. Essas crianças não respeitam os professores na sala de aula. E aí, o que você vê? Ali foi com uma criança deficiente intelectual. E outras crianças que não são deficientes intelectuais, por isso que eu digo, parece-me que são mais doentes, parece que são mais maldosas. É maldade mesmo. Não se trata de limite intelectual. Entenda o que eu estou falando. Não se trata de limite cognitivo. Não se trata de condições. Não se trata de crianças limitantes, mas crianças mal educadas, ruins, perversas. E aí o resultado que você vê é isso. Uma professora estressada e despreparada. Mas quem deveria estar por trás dando apoio? Quem deveria estar dando suporte?
Quem deveria estar respaldando a professora ou o professor? Não era o governo? Não era o prefeito? Não era o governo federal? Dando um novo curso como profissionais para saber lidar com o autista na sala de aula? E você acha que você ainda vem querer me convencer de inclusão? Hã? Quantas crianças, na hora de ir para a escola, ficam nervosas, urinam nas calças, fazem até o número 2 na calça, tremem, choram, vomitam, porque não querem ir para a escola, porque elas também têm a dificuldade de se comunicar e de falar o que a professora fez e faz. E quando falam, as mães ficam furiosas como onça e querem pegar a professora. Então, é um apelo que eu faço ao Ministério da Educação, é um apelo que eu faço ao Ministro da Educação, é um apelo que eu faço às autoridades competentes desse país, para que, olha, coloquem cursos, profissionalizem. Eu acho que já tem cursos já profissionalizantes para professor no que diz respeito a dar atenção a crianças do transtorno espectro autista e aos que têm TDAH. Esse é um apelo que eu faço, porque isso é uma luta para a mãe. E também é um sufrágio, é um sofrimento também para a criança que está na escola, sendo zombada, recebendo bullying, sendo abandonada, ou urinada, ou ela está lá toda cheia de cocô, largada, não é? Porque ela é do transtorno espectro autista. É muito bonito o plano do governo federal, o plano do prefeito, do governador, tudo no papel, tudo bonito, a estrutura tá lá, tal, tá beleza. Mas a maior estrutura que deve ter é o ser humano. Ó, o meu irmão, o Rui Charles aí. Obrigado, Rui Charles. O Wilson Reis também está assistindo. É o ser humano. Se nós não tivermos a sensibilidade, a parcimônia, o carinho, enfim, a paciência para lidarmos com crianças do espectro autista, então essa inclusão se torna uma tortura, principalmente para a criança. E a criança se torna vítima de zombaria, de bullying, dos mais agressivos e violentos apelidos que se pode dar a uma criança nesse estado. Ok? E eu quero... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho um vídeo agora. O vídeo da professora a gente assistiu. Agora eu quero colocar o vídeo que eu coloquei. Vai demorar um pouquinho que eu vou ter que entrar no meu... deixa eu ver aqui. No meu Facebook, né? Aqui, no meu canal do YouTube. Espera só um minuto para a gente poder achar o vídeo que eu quero mostrar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Meu canal do YouTube, entra lá. Ó, o Paulinho curtindo meu vídeo. O Paulinho tava fazendo um churrasco lá agora, que eu vi um almoço. Cozinhando um frango. Eu é galinha caipira, não deu tempo de ver, Paulinho. Nosso horário parece que não tá batendo muito, não, mas a gente vai acertar aí as contas. Eu sempre tô falando isso, não tô fazendo, mas a gente vai fazer. Então, deixa eu só pegar o vídeo aqui. Deixa eu ver. Eu quero pegar o vídeo que é importante pra caramba, pra você ver sobre essa questão do autismo, tá? Tá no meu canal do YouTube. E deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, vídeo, se a internet me ajudar. 1h24 já. Não vou demorar muito não, que eu tenho que trabalhar. Pera aí. Vamos, me ajuda, meu filho. Deixa eu ver aqui. Bom, mas eu coloquei. Aqui, ó. Pera aí que eu tô indo aqui, tá? Pera aí. Não perco muito tempo com isso aqui. Deixa eu ver. Bom, vai demorar um pouquinho até eu chegar no meu vídeo. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse. Vamos descendo mais. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui no YouTube, que é mais rápido, porque para pegar no meu canal vai demorar. Então deixa eu jogar aqui no YouTube. Pera aí. Deixa eu ver aqui.
É. Vamos ver se eu acho. Aqui é mais fácil. Muito bem, eu já achei. E eu vou colocar o vídeo agora para você assistir, tá? Presta bem atenção. Boa tarde, olha lá de Matosinhos. Presta bem atenção, gente, que esse vídeo, o Paulinho é um filósofo, tá? É um mestre, é um filósofo da vida. O Paulinho, de Minas Gerais. O Charles também é um jovem muito sábio, né? Então, nesse vídeo aqui, o pastor, ele tomou uma chamada, ele tomou uma bronca, uma lapada, uma advertência, uma exortação da sua igreja, porque ele queimou a imagem da igreja, ficou muito feio. Mas mesmo ele tendo queimado a imagem da igreja, esse é o pensamento genérico, tá? É o pensamento geral que muitos pastores têm e que muitos membros têm dentro da sua cabecinha oca. Muitas mães, muitos pais têm isso aí dentro da cabeça, tá? Presta bem atenção aqui nisso. Isso aqui foi uma agressão grave, foi uma violência, né? Isso que machucou os corações das mães atípicas, assembleianas e evangélicas. Isso aqui machucou a comunidade dos autistas e todo esse mundo, todos aqueles que se incluem aqui. A gente precisa colocar na cabeça, tem que parar de satanizar as coisas, demonizar as coisas, tá bom? É muito fácil apontar o dedo e falar aquele ali é endemoniado, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo, quando você não está na pele, quando não está na sua casa, quando não é seu filho, não é seu neto, não é seu parente, os outros que se lasquem. A gente tem que mudar o nosso hábito, mudar essa questão moral, essa questão de caráter, essa deficiência, essa charopada religiosa também, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Aqui tá no short, né? Em nenhum tá. momento da minha vida eu quis Deixa eu ver aqui. demonizar, fazer qualquer coisa. Das mães. Peraí, deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui já tô achando umas matérias bem bonitinhas, ó que legal. Culto dos autistas, que maravilha. Então estão melhorando, né? Estão evoluindo, isso que é importante. O que não pode é demonizar uma situação tão delicada, sabe, gente? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Peguei aqui a matéria. Vamos lá? Vou só aumentar aqui para você assistir, tá bom? Fica um pouquinho para cá, né? Para ficar melhor aqui. Vamos ver como é que vai ficar agora aqui. Deixa eu só aumentar. De pessoas e ventres manipulados, visitado pela escuridão que distorce ainda no ventre. Este homem é o Washington Almeida, pastor da Igreja Assembleia de Deus, durante pregação na celebração de 90 anos. Espera só um pouquinho. Lembrando, gente das igrejas aí, né, que tudo agora querem processar o irmão bem. Lembrando que isso aqui é uma matéria, aqui ó, do SBT. Ó, aqui ó, a marca d'água aqui, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, tá bom? É uma reportagem do SBT News, ok? Só tô repassando a matéria aqui, tá bom? Então depois se o pastor quiser vir processar aí, tá sabendo que é apenas uma matéria. Porque tudo agora a gente não pode falar que tudo agora é processo. Tudo agora eles querem processar. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Nossa, que tá ruim, viu? Meu Deus do céu. Mas calma aí. Vai ficar bom já já. É só fazer assim.
Deixa eu ver aqui. Aí. Os irmãos, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver a matéria, vai. Olha, vou soltar aqui a matéria de novo. E um comentário preconceituoso e perverso dito por um pastor durante um evento religioso causou muita indignação a famílias de crianças com autismo. Hoje, de cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas e ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. Este homem é o Washington Almeida, pastor da Manipulados e visitados pela escuridão, ou seja, o demônio, o diabo. Igreja Assembleia de Deus. Durante pregação na celebração de 90 anos da igreja no município de Tucuruí, no Pará, no último sábado, Aí você imagina, ele associou o transtorno do espectro autista a uma maldição. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? você imagina a reação de uma mãe atípica, como muitas que eu atendi há 3, 4 anos atrás, muitas choravam. Eu tenho até aqui no meu canal do YouTube, não é? Daqui a pouco eu vou mostrar, se eu conseguir achar, uma live que eu fiz com a mãe Priscila. E a mãe Priscila, ela fala nessa live, o pai pastor, não posso dar o nome dele, né? E nem vou dar. O pai pastor, quer dizer, pastoreava a igreja, pregava bem na igreja, cheirava uma cocaína braba, pregava bem na igreja, as irmãs babando pelo cara, os crentes babando pelo cara, a igreja lotada, a igreja adorando o pastor e olhando feio para a cara da mãe, que é a Priscila, irmã. Porque o filho da Priscila era endemoniado, não ficava parado na reunião, ficava rodando, sentado no chão. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, queima ele. Tem que orar para esse menino aí, irmã. Tem que tirar essa maldição dele. E o pai ignorando tudo. E quando o pai soube do laudo que o menino é autista, eu não aceito isso, vou ungir ele com óleo, esse demônio vai sair. Depois, quando fez toda a babaquice, e que não saiu nada, porque não tinha nada, porque não se trata de demônio, nem de espírito maligno, nada disso, mas de uma condição neurológica, né, cognitiva e tal. Aí, o que o pai fez? Caiu fora, abandonou a mãe Priscila com o seu filho autista. Como muitos fazem, abandonam a mãe. Por isso que as mães autistas precisam de uma atenção maior, precisam de oração específica, precisam de apoio psicológico, emocional, de colega, de amigo, financeiro, porque elas sofrem 100 vezes mais que uma mãe neurotípica, uma mãe normal. Né? Agora você imagina aí uma mãe sentada aí vendo esse babaca falando isso, né? Esse despreparado, desinformado do mundo dos autistas, não é? Com toda essa arrogância toda, esse machismo todo, não sei o que dos autistas, não sei o que. Eu vou fazer uma pergunta, esse cara aí, ele é ignorante? Ele é analfabeto? Não, não é. Com certeza é um doutor, é formado, deve ser advogado, deve ser formado em alguma coisa, é formado em teologia, é um cara estudado. Será que ele nunca parou e pensou para estudar sobre o autismo? Hã? Já pensou? Então a mãe que está aí nessa igreja, gente. Hã? Vamos ver o vídeo, vai comentar daqui a pouco. Vamos ver o vídeo. O diabo está visitando o ventre. Opa! O diabo está visitando o ventre. Gente do céu, então todas as mamães atípicas, né? Foram tocadas por um demônio no ventre delas. Que absurdo é esse? Que coisa ridícula, que coisa horrorosa, que decadência da homilia, que decadência da pregação, da palavra que a gente está tendo. E a cara dos outros idiotas que não fazem nada, não o repreendam, não o repreende, não interfere, não manda ele calar a boca, não tira ele, não tira o microfone dele. Imagina as mães aí, todas as mães, os pais que são atípicos, que têm filho, neto, irmão, ou alguém que é autista em casa, são fiéis no dízimo, na oferta, no voto, na doutrina louca, faz isso, faz aquilo outro,
e de repente o diabo tem a força, o poder de entrar na vida deles? Das desprotegidas. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm. Das protegidas. Então, pagar o dízimo não protege ninguém, tomar ceia não protege ninguém, batismo não protege ninguém, crer em Jesus não protege ninguém, se andar com o cabelo preso, que não pode pintar, saia comprida, não pode raspar o sobaco, não protege ninguém. Hã? Ô crente, você não tem proteção nenhuma. Porque você está falando que as mulheres da igreja não são protegidas? Não é? Que o diabo toca lá no útero delas lá? Hã? E aí? Sua fé é vã, então? Sua fé é tola? Hã? É ineficaz? Você ficar dando dízimo para Deus repreender o devorador, repreender a maldição, suas campanhas que você faz, é tudo coisa idiota. Na verdade é mesmo, né? Só para enriquecer eles. Mas e aí? Então ele está afirmando aí, ó, que tudo que é a sua vida é uma vida de besta, de imbecil, de otária, que você vai na igreja e o diabo toca no seu útero, transformando o seu filho em autista. Olha a aberração desproporcional, tamanho da agressão, da truculência, da ignorância desse cidadão. Vamos lá. A graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. Milhares de pessoas estavam no evento, que também foi transmitido ao vivo pela internet. O vídeo logo repercutiu nas redes sociais. Olha lá, aqui tem um vídeo, né, de uma moça. Bom, está na rede social, também posso mostrar aqui. Ela diz assim: o meu ventre, assim como o de cada mãe atípica, é templo do Espírito Santo. Amém. É isso mesmo, mãe. Fomos visitadas, sim, e chamadas a gerar crianças que ensinam todos aqueles que desejam amar e aprender com eles. Meu filho é fruto do amor e é consagrado ao nosso Senhor desde o meu ventre. E aqui tem mais, deixa eu ver aqui, peraí. O homem diz assim: ai, Jesus, volta logo. Esse senhor não tem noção do mal que fez ao falar esse absurdo. Essas são as reações das pessoas, né? Vamos lá. Gerando indignação. O Instituto de Defesa, Desenvolvimento e Apoio à Pessoa com Autismo do Sudeste do Pará registrou boletim de ocorrência contra o pastor. A gente já vem sofrendo vários preconceitos dentro das igrejas. E vindo uma fala dessa de uma grande liderança, ele não imagina o impacto que isso tem. Com a repercussão, ele se manifestou e pediu desculpas pela declaração. Agora ele vai usar uma coisa que todo mundo usa, né? Os caras de pau usam. Ah, foi fora de contexto. Ah, foi uma narrativa, foi outra. Eu não quis atingir. E vocês ainda seguem um cidadão desse. Vocês vão dar dízimo na igreja de um cara desse. Vocês vão frequentar a igreja de um cara desse. Que disse que o seu filho foi tocado pelo diabo. Por isso que ele é autista. E que você é fraca. Que você está afastada de Deus. Sua fé é ineficaz. Dá uma olhada aí agora. Feliz quando fiz uma colocação. E esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais, jamais no meu coração passa coisa dessa natureza. Diante de todos, pedir perdão, né, por aquela infeliz colocação enquanto eu ministrava. Então eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas. Me perdoe. O caso está sendo investigado pela polícia. O Ministério Público do Pará informou que também está apurando a situação. Procurada, a Igreja Assembleia de Deus ainda não se manifestou. Este advogado explica que a declaração é criminosa e que o pastor pode ser punido. A fala ela nos traz um teor de preconceito muito grande e pode ser considerada aí crime contra a honra. Depende do que vai ficar tipificado penalmente, né? Se seria uma injúria ou então aí um outro tipo penal, mas basicamente alguma multa ou então pode vir até, em casos um pouco mais graves, a prisão. Um crime e também um episódio lamentável para as famílias atípicas. Nós ficamos muito tristes com toda essa situação, porque já sofremos muito preconceito, tanto mães e os autistas também. Né? A gente já luta por igualdade, a gente já luta por inclusão. Vou fazer o seguinte, quero saber a sua opinião sobre esse caso. O que você achou dessa fala do pastor? Uma pessoa que deveria levar a palavra de Deus, deveria levar o amor.
acabou levando o preconceito. Vai lá no meu Instagram, Casagrande Marcelo, e me conta o que você acha sobre isso. O que você faria se estivesse do outro lado ouvindo essa palavra? Quero saber sua opinião. Então me conta, Casagrande Marcelo, lá no Instagram, combinado? Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo. Pois é. E aí eu passo a pergunta para vocês aqui. E aí, o que vocês acham disso? Podem escrever aí. Podem meter o pau também, podem falar coisas boas, podem... É uma democracia, tá, gente? Agora, eu quero que você acompanhe comigo. Deixa eu só tirar daqui do YouTube, né? Deixa eu só vir aqui, pronto. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui no hebraico pra gente ler o que as escrituras falam sobre isso, né? Rapidinho, que eu não posso demorar, aqui ó, 1h41. Ixi, acho que não vai dar tempo. Mas eu vou ler rápido aqui. Levítico 19, quero que você leia comigo. Levítico 19, 14, não é? Sobre inclusão, tá, pessoal? Levítico 19, 14, eu vou ter que sair correndo daqui. E aí a gente continua essa live, né? Hoje é sábado, hoje eu chego também, e a gente continua essa live, tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu arrumar aqui, vai ficar bonitinho pra você. Pronto. Olha, o livro de Levítico 19, 14. Sobe lá pra cima. Opa. Tudo bem. Aqui no livro de Levítico 19, 14. Deixa eu arrumar aqui. Opa. Aí. Mais um pouquinho para não ver as bagunças da minha gravata lá. Tudo caído. Vou aumentar aqui. Ó. Opa. Aqui em... Oxe, acho que assim tá bom, né? Levítico 19, 14. A gente vai ler aqui, ó, do hebraico. Presta bem atenção aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? Onde tá a mãozinha? Da direita para a esquerda, tá bom? Então, a gente lê assim. Loti. Lotekaler, Lotekaler, Lotekaler Keresh. Lotekaler Keresh ou Lotekaler, Lotekaler Heresse. Velifenei. E velotiten, Michesol, Veiaretá, Melohecha, Ani Adonai, Ani eu, o Senhor. O que está escrito aqui então, em hebraico? Está aqui, gente, ó. Está aqui em cima, tá vendo? Ó. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor, né? Lotekalel, Heresse velifenei, e velotiten michesol, veiaret, me Elohechan, ani Adonai. Ou seja, quando nós lemos essas palavras escritas por Moisés, não é? A gente começa a ter uma compreensão do plano maior da espiritualidade, de que Deus, ele é o autor da criação. E que Deus, ele olha, ele se comunica, ele se manifesta com cada um de nós, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa psique, dentro da nossa condição. E muitas vezes, parece que esse texto de Vaikra, em hebraico, Levítico 19, 14, não faz o menor sentido para o mercantilismo gospel, o mercantilismo das curas e dos milagres. Parece que esse texto é um texto inválido, não é? Que não diz respeito a Deus, porque para o evangélico, para o cristão, todo cego deve ser curado.
Toda cegueira deve ser curada, menos a cegueira da ignorância. Toda cegueira deve ser curada, menos a cegueira da discriminação, da intolerância, do preconceito. Toda surdez deve ser curada, menos a surdez da palavra de Deus, menos a surdez da verdade, menos a surdez da exortação, menos a surdez que chama a gente na chincha, a surdez que coloca a gente no cantinho da disciplina, menos a surdez de Deus falando, do Espírito Santo falando, menos a surdez quando é a ciência falando. Mas abrem os seus ouvidos, né? Abrem ali a sua orelha para ouvir abobrinhas, idiotices, incongruências, tergiversações, como o desse pastor da Assembleia de Deus. Abrem o ouvido para acreditar que tudo é o demônio, que tudo é uma possessão demoníaca. Oh, meu Deus, que maldade, que crueldade, que pecado. Quantas pessoas inocentes, cegas, surdas, mudas, paralíticas, com doenças, foram mortas na Santa Inquisição porque estavam amaldiçoadas por Deus. Toma cuidado com a religião, toma cuidado com o fanatismo, toma cuidado com seitas. Seitas que se dizem ser representantes de Deus nesse mundo. Toma cuidado. Você é um filho, uma filha de Deus, tem que amar você e a sua família e amar o seu filho como ele é, como ele veio. Entende? Bom, não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, me parece que a igreja, ao invés de abençoar o cego, de abençoar o surdo, ela coloca tropeços no caminho dessas pessoas com deficiências, no caminho dessas pessoas que não enxergam fisicamente, mas enxergam espiritualmente. Está entendendo como que é? Olha como que isso é profundo, isso é importante para nós meditarmos hoje, aplicando também esse mesmo texto e contexto para os autistas, que nasceram em suas condições. Você viu na reportagem a representante do mundo dos autistas dizendo que já há um grande preconceito no campo, no meio evangélico, onde tudo é demônio, tudo é maldição, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, tudo. Suponhamos que fosse, porque não é. É ridículo isso. Suponhamos que fosse. Onde está o poder do nome de Jesus? Yahushua, Yeshua, Yahshua. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, te liberto. Em nome de Jesus, pare e saia da condição de autista. Em nome de Jesus, saia da condição de TDAH. Em nome de Jesus, pare de convulsionar, pare de ter epilepsia. Eu queria achar um vídeo que eu vi hoje, que é o vídeo do Leonardo Salles, né? É um xarope que se diz profeta de revelação aí, milionário que tira dinheiro das pessoas. Bom, esse Leonardo Salles, em um culto dele, ele parece o pai falando com ele, né, a câmera pegando, e tem um jovem já dos 14, 15 anos, que tem TDAH, e tem dificuldade fonética, né, na fono, de falar, fala um pouco devagar ainda, tal, porque deve ter algum comprometimento neurológico, aquela coisa toda. E o pai está falando assim, tudo que o senhor falou aí, apóstolo, é de Deus mesmo. Os médicos diagnosticaram meu filho com TDAH, mas hoje eu sei que meu filho não é TDAH e que Deus curou ele, que Deus está quebrando esse mal. E o Leonardo Salles, ele enfatiza, ele endossa ainda, dizendo que esse mal, que TDAH o quê? TDAH coisa nenhuma, isso é o demônio, isso é o diabo, o seu filho está sendo liberto hoje, curado hoje, ele vai ser pregador da palavra, tá? Olha o perigo, gente. É porque a gente parece que vive num egocentrismo muito grande, um mega egocentrismo, não é? Em que, enquanto não acontecer na nossa família, não tiver no nosso sangue, na nossa genética, eu já vou acabar, minha esposa vai acabar. Enquanto não tiver, aí
é demônio. Mas se nasce um filho, se nasce um neto, se nasce um primo, uma prima, aí não é demônio. Você está entendendo como que é? Eu tenho uma sobrinha que é o transtorno espectro autista. O pai é um pastor, a mãe é uma cantora. Sabe? Eles estão em Minas Gerais, com a igreja deles lá. Eu tenho. E em momento algum, o meu sobrinho disse que sua filha era endemoniada, ou amaldiçoada, ou o demônio tocou no útero da mãe. Não. Inclusive, a minha sobrinha, ela, na verdade, quando ela chegou, então vocês vão falar que eu sou endemoniado, né? Eu estava numa reunião na casa de uma irmã minha, né? Na casa da minha irmã, a Helenice, lá no Jardim Tremembé, ali. Ela morava numa rua, né? Antigamente chamava de Rua Iara. Era a rua ali da Igreja Católica de Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tremembé, na Zona Norte. Ela morava ali. E aí juntou a galera da Assembleia de Deus lá, e um sobrinho meu chamado Rodrigo, falou assim, vamos lá. Aí eu fui com ele, na casa da minha irmã Helenice, né? Porque as cunhadas dela, todo mundo da Assembleia de Deus e tal, e eu fui lá. E nesse dia, eu cheguei lá, tinha as irmãs, as cunhadas dela, o meu cunhado, tudo da Assembleia de Deus, né? E nós oramos bastante. E aí foi me dar a oportunidade de dar uma palavra, porque não tinha nenhum pastor presente nesse dia. Eu já estava fora do sistema religioso, faz tempo, né? E eu estava até passando por uma situação bem delicada, bem difícil, né? Meio afastado de igreja, tal, aquela coisa, um misto de depressão, de angústia, enfim. Mas olha que interessante. Eu dei uma palavra e depois convidei as pessoas para orarmos de joelho. Presta bem atenção nisso. O meu sobrinho Ricardo, eu acredito que ele não vai querer aparecer, vai querer se expor, não vai querer comentar, falar sobre isso, né? Mas enfim, foi um fato, aconteceu. A minha irmã Helenice era testemunha disso. A minha sobrinha Bárbara, ela é testemunha disso. Enfim. Mas, quando nós ajoelhamos, eu quero que toda mamãe, todo papai autista, escute e preste bem atenção. O seu filho autista, por mais que seja desgastante, ele é uma bênção de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Um dia, gente, tudo isso vai ser revelado. Um dia muito forte, de pleno gozo, plena alegria, numa nova situação, numa nova realidade. Aí vocês vão saber o quanto vocês são preciosos para Deus, mães e pais autistas. Vamos lá. Quando nós ajoelhamos, o meu sobrinho tinha acabado de casar. Quando nós ajoelhamos, no momento em que eu estava de joelho orando, me apareceu, na mente aparece, tá? E não é esquizofrenia. Com o olho fechado apareceu aquela imagem do ultrassom 3D. E nessa imagem de ultrassom 3D que eu vi, aparecia perfeito um útero e as trompas de falópio e alguns probleminhas. E conforme eu estava conectado com a espiritualidade, eu estava vendo. Aquilo ia sumindo, ia desaparecendo nas trompas, né? E uma espécie de um aborto acontecendo. Só que depois a cena repetia e já estava um bebê bonito, formado, completo. Então, eu terminei a oração, levantei e perguntei, alguém teve alguma coisa da espiritualidade de Deus? Irmãos, eu sou um homem de fé, eu acredito na verdadeira revelação do Espírito Santo. Existe sim, tá? O dom da revelação existe. Mas hoje está muito banalizado. Hoje a maioria não é. A maioria, 90% é xaropada. Para ganhar dinheiro, ganhar visualização, essas coisas. Muito falso profeta aí. Muita gente imbecil fazendo isso. Muito moleque, muita infantilidade. Muita irresponsabilidade. Muito desrespeito com o Ruach HaKodesh de Deus. Então, eu perguntei e ninguém viu nada. Então, e o meu sobrinho e a minha sobrinha estavam lá.
E eu disse, eu acabei de ver isso, conforme eu contei para vocês aqui agora. Acabei de ver isso. E essa pessoa já perdeu um bebê. Não vinga. E quando ela levanta, sai da cama para pôr o pé, essa mulher, quando ela põe o pé, é como se fosse uma agulha de crochê, uma pontada, como se estivesse enfiando dentro do útero dela. É uma cólica, uma dor horrível. Né? A partir de hoje, essa cólica não vai ter mais. Porque acabou de ocorrer agora aqui um milagre. Acabou de ocorrer uma situação de cura espiritual no teu útero. E você vai engravidar. Você vai sair daqui hoje abençoada com a bênção da natalidade, da fertilidade. A bênção de um filho. Tá vindo uma bênção para você. Tá bom? Essa pessoa está aqui, não precisa se manifestar, nem nada. E ela estava lá mesmo, que era a esposa do meu sobrinho, Ricardo. Né? Uma grande pastora hoje, são grandes pastores de Minas Gerais. E ela ficou quietinha, não falou nada, mas ela sentiu que a palavra foi para ela, que a revelação foi para ela. Ô, gente, depois que eu vim embora, tudo, né? Eu vim embora, o meu outro sobrinho ficou lá, o irmão do Ricardo, que era o Rodrigo. Eu vim embora para casa e no outro dia, enfim, o meu sobrinho falou assim para mim, tio, você não sabe o que aconteceu. Aquela revelação que o senhor teve, que o senhor falou detalhadamente, as dores, as cólicas, tudo, e até a perca de bebê, era ela. Ela falou, ela chorou lá, que era ela. Ô, gente, um mês depois, essa moça foi fazer o exame e ela estava grávida. E a criança vingou, 9 meses. Hoje a criança já é uma moça enorme, bem maior do que eu, acho que maior que o meu sobrinho, que é alto também. E é uma bênção lá na igreja deles. Autista. O problema não está no autista, o problema está em nós. Os verdadeiros limitantes, os verdadeiros deficientes somos nós. Não são autistas, não. Não é? É que nós não aprendemos a linguagem dele. Não são eles que têm que se incluírem no nosso mundo, no nosso sistema. Somos nós que temos que nos incluirmos no mundo deles. Porque se nós fôssemos tão perfeitos, tão normais, tão sadios, não estaríamos matando um ao outro. Não estaríamos odiando um ao outro. Não estaríamos odiando um porque é PT, o outro porque é PL, um porque é Bolsonaro, um porque é Lula. Não estaríamos odiando nem Bolsonaro e nem Lula. Não estaríamos odiando nem muçulmano, nem judeu, nem palestino, nem negro, nem branco, nem católico, nem evangélico. Então, quem é o problemático da história da humanidade? Eu deixo essa pergunta para você. Eu vou trabalhar agora. Mas hoje, é sem falta, tá? Eu garanto, hoje. Hoje eu estou melhor de saúde, eu estava com uma rinite braba, mas hoje eu volto às 23h30, eu peço que você esteja comigo, tá bom? Eu volto às 23h30 pra gente, para falar sobre isso aqui, ó. Mãe de autista. No final do dia. No final do dia, primeiro, luta pela empatia na inclusão do seu filho. Ela passou o dia lutando pela empatia do filho dela na inclusão, não é? Para o filho ser mais calmo, para o filho ser empático, ser, entre aspas, educado, porque, enfim, ela lutou para que as crianças sorrissem, amassem, abraçassem, trouxessem para o meio da rodinha, para o meio do grupo, ali de amigos da escola. Ela luta pela empatia do seu filho. Já é um estresse, né? Segundo, ela cuida da casa. Além disso, dessa batalha, para que as crianças da escola aceitem, ela também lava, passa, faz café, faz comida, a roupa do autista, a roupa do marido, a roupa dela, a roupa de outros filhos, não é? Vai no mercado, faz compra, tudo que você possa imaginar. Ufa, que canseiro, hein? Terceiro, levando o filho para terapias. São várias terapias que um autista tem que fazer, fono, jogos cognitivos, uma série de coisas, né? Enfim, aqueles que têm dificuldade de caminhar,
de se locomover, mexer a mão, enfim, não é nada fácil, viu, mãe neurotípica, tá bom? Viu, pastor? Não é nada fácil, ok? E estimulando o filho, aqueles que não são verbais, a poder falar alguma coisa, poder falar no mínimo mamãe, papai, oi, bom dia. O negócio é sério, é uma luta, é uma carga emocional, psicológica, uma opressão muito grande. Quinto, fazendo comida, vendo ele rejeitar a comida. A maioria são seletivos, né? Todos são seletivos. Come só aquele tipo de comida, só aquele tipo de comida. Não é como o neurotípico que come qualquer coisa que põe. É só aquele tipo de comida que ele vai aceitar, o gosto, que vai experimentar, a sensação, né? E que não vai fazer mal para o seu intestino, aquela coisa, não vai dar cólica renal, não vai dar diarreia, não vai dar queimação no estômago, não vai dar mau gosto na boca. Olha só, não é? Até isso a mãe tem que se preocupar, muitas vezes, sempre, né? E sexto, acolhendo crises. Crises de bater a cabeça na parede, né? De bater a cabeça no chão, crise de puxar cabelo, de se arranhar, crise de gritar bem alto, de estremer, de rolar pelo chão, crise de não querer colocar roupa, crise de querer ficar só de fralda, não querer trocar fralda. Então, só para você ter uma ideia de que o que é a vida da mãe, atípica, da mãe de um autista, sabe? E aí você escuta uma balela, uma porcaria de um discurso discriminatório, preconceituoso de um pastor desse. Aí depois que tomou gostoso da direção da igreja e tomou da justiça, aí vem dizer que não teve a intenção. Faça-me o favor, vai. Se ninguém tivesse falado nada, estaria até hoje aí pregando e fabricando mensagens discriminatórias, mensagens preconceituosas contra autistas, endemonizando, satanizando crianças autistas. Sabe? Vamos lá. E 7, tentando dar conta de tudo. E aí chega no fim do dia, essa mãe ainda talvez se pergunte, o que eu fiz para merecer isso? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será? Você não está sendo uma boa mãe, não. Você é uma excepcional, uma heroína, uma guerreira. Mas sozinha não dá. Por isso que eu quero pedir a sua ajuda. Você que conhece alguém que tem filho do transtorno espectro autista. Seja paciente, seja amável. Você que mora em condomínio, que divide apartamento, andar e bloco com uma família que tem um autista. Seja amável, empata, sensível, seja humano, seja filho de Deus, filho de Deus. Você viu o que eu li para você em Levítico 19:14, não é? Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Tá aqui, ó. Levítico 19:14. Opa. Levítico 19:14. A posição de Deus. A posição de Deus sobre crianças autistas. A posição de Deus sobre crianças com as suas limitações audíveis, visuais, ou na fala, ou na locomoção motora, não é? Olha só o que está escrito aqui, ó. Eu estou terminando a live já. Levítico, ou Vaikra em hebraico 19, e versículo 14, que vai dizer assim: não amaldiçoarás um mudo, e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Yahvé. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele criou o cego também, criou o surdo também, ele criou o autista também, e cada um no seu mundo. Deus criou todo mundo dentro desse mundo, mas parece que todo mundo não consegue entender o mundo do outro, a realidade do outro, a dinâmica do outro. Será que são os autistas que têm que entrar na nossa onda, que têm que seguir a nossa regra? Será que são os autistas que têm que forçosamente evoluir como nós? Porque se nós fôssemos perfeitos, normais e evoluídos, não mataríamos o outro pela religião do outro. O católico, no seu início do cristianismo, o catolicismo não mataria as pessoas negras
intolerância racial, intolerância religiosa com religiões de matriz africana. Os evoluídos alemães de Martinho Lutero não teriam matado vários Yahudins judeus por ódio, por uma interpretação completamente ridícula, antissemita em relação a Jesus Cristo e em relação à Bíblia Sagrada. Em nome de Deus mataram muitos judeus e incentivaram as pessoas a queimar e a matar os judeus. Será que nós estamos tão normais assim? Será que nós não estamos... Deus não está mostrando para a gente que precisamos aprender com os autistas? Você parou para pensar profundamente sobre isso? Hein? Será que são eles? São os filhos dos autistas que vão nas escolas batendo no professor? Chamar a professora de vagabunda? A diretora? São os filhos dos autistas? São os autistas que são na escola aqueles que estão usando droga, cocaína, cheirando, fumando, bebendo, transando, pichando prédios, muros e patrimônios? São os filhos autistas que estão batendo e matando uns aos outros com porrete, com faca, com bala, no final dos campeonatos paulistas, brasileirão, dos times de futebol? São os autistas que estão no farol com arma em punho, matando as pessoas com barata, porque quer o celular, porque quer dinheiro, porque é vagabundo e não quer trabalhar? Você parou para pensar sobre isso? São as filhas autistas que estão engravidando a roto, sem ter preparo para ser mulher, para ser mãe, para nada. São os meninos autistas que estão engravidando moças por aí? São? Então, quem é que precisa de inclusão? Quem é que precisa de reinclusão? Quem é que precisa de reeducação? Quem é que precisa de tratamento? Quem? São os autistas? Não somos nós que precisamos entrar no mundo deles para aprender com eles? Esses espíritos puros, iluminados de Deus, que estão no mundo para nos ensinar alguma coisa? Será? Então você, mamãe autista, papai autista, não se lamente, não se culpe, não se amaldiçoe e não alimente na sua mente essas bobagens que o pastor falou aí, que o demônio tocou no útero das mulheres, transformando os filhos em autistas. Não alimente essa besteira de que você fez alguma coisa no mundo passado, na vida passada, está pagando agora com o seu filho autista. Deus não faz isso. Seu filho não é um castigo na sua vida pelo que você fez lá no passado. O livro de Ezequiel 18, vai dizer que o pai não paga pelos erros do filho e o filho não paga pelos erros do pai. Isso é uma balbúrdia, isso é uma mentira, isso é uma teologia da mais tacanha, ignorante e violenta que tem nesse meio evangélico, nesse meio cristão. Entenda uma coisa, seu filho é especial porque ele tem um propósito de Deus na sua vida. Muitas vezes nós precisamos de pessoas especiais para mudar a nossa vida. O mundo ainda vai se surpreender muito ainda com os autistas. Tá bom? Eu termino essa primeira parte sobre os autistas. Boa tarde, Anne Vergassos aí. Anne Vergassos, que bom te ver nas fotos, bonita. Que Deus te abençoe bastante, viu? E nós estamos no grupo lá orando, ok? Eu vou encerrar agora. E você viu aqui no texto que eu li, que Deus dá uma ordem para nós não colocarmos pedra, para nós não dificultarmos o caminhar, o evoluir, a vida das pessoas que têm uma situação limitante, né? Não vamos ser pedra de tropeço para o cego. Não vamos atrapalhar aquele que é surdo. Não vamos dificultar aquele que é autista. Não. Nós vamos ajudá-los. É uma troca. Só que nessa troca, nós mais aprendemos com eles do que eles conosco. E a estrutura de inclusão, como eu disse no começo, precisa ser repensada, não é? Não é só colocar lá. Tem que estruturar o profissional, a professora, tem que dar estrutura de monitores, de cuidadores, enfim, de estar lá na escola e preparados para lidar com cada situação. Só assim o Brasil vai mudar, entende? Eu recebi um convite, falei, né, esses dias, para sair candidato a vereador aqui na capital de São Paulo.
Estou pensando muito sobre isso, sabe? Porque essa é uma pauta que eu defendo, não é de agora, não. Faz tempo, faz muito tempo, desde quando eu tive contato com os autistas, com os idosos, né? Com os pacientes de Alzheimer, mal de Parkinson, síndrome de Down, não é? E, enfim, essas pessoas precisam de gente que os represente, que lute, não é? Estou pensando, eu acredito que não seja da vontade de Deus eu entrar na política, porque a política é muito suja, ela é muito corrupta, e acredito que não vou ter tanta liberdade assim na política. Gente, eu só vou entrar na política mesmo se for pela vontade de Deus. Só se Deus disser, vai e vai dar certo. Porque entrar na política para ganhar dinheiro público do povo que sofre e ficar só no blá 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 e não fazer nada, e não lutar por nada, e não realizar nada, nenhum projeto, é perca de tempo, safadeza e corrupção. Isso não faz parte do meu caráter. Bom, mas eu vou encerrar aqui e às 23h30 de hoje eu espero você aqui que eu volto. Vou trabalhar agora, eu estou atrasado. Às 23h30 eu volto e eu quero falar mais um pouco sobre a mãe autista e falar também, fazer aquela oração bonita e especial para as mães autistas. Muito obrigado, Paulinho, muito obrigado. Os demais estavam aqui, deixa eu ver se eu acho, peraí. O Paulinho, a Anne Vergaças, também tinha, acho que um Wilton aqui, o Wellington. Aqui o Wilson, Reis dos Santos. Muito obrigado. Bom, se você puder compartilhar essa minha live em vários grupos, eu agradeço muito, já está ajudando bastante. E eu vou colocar essa live aqui lá no meu canal do YouTube. Estamos com 2.246 inscritos lá. Mas é mais por causa dos shorts, né? Que a palavra da verdade ninguém quer ouvir, ninguém gosta, né? Mas são vídeos de comédia, de humor para dar risada. Mas continua sendo reflexões da alma, tá bom? Um abraço, shalom, excelente sábado para você na sua casa. Paz, saúde, tranquilidade, equilíbrio e bondade para você, ok? Vamos falar aí à noite sobre a questão dos surdos, né? A questão do autista. É espiritual ou não é? Eu tenho uma live, e eu vou colocar aqui na descrição depois, no canal do YouTube, sobre a lua cheia, os lunáticos. Essa live vai explicar para você direitinho que autismo não tem nada a ver com demônio, com espírito maligno, nada disso. Tá bom? Mas é uma condição da pessoa mesmo. Tá? E quem criou foi o próprio Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom sábado, até mais tarde, às 23h30 de hoje. Um abraço, que Deus abençoe a todos. E uma bênção especial para os autistas, com toda a sua complexidade, para as mamães e para os papais também. Deus abençoe a todos. Obrigado, Rui Charles, Paulinho, Wilson e também a Anne Vergaças. Amo vocês do fundo do meu coração. Não gostaria de estar falando, tocando em assunto de religião, nem de igreja, que isso já me encheu as paciências, não é? Já não vai mudar nada, ninguém muda, cada um adora o que quer e vai no que quer. Vamos partir para temas mais sociais, vamos partir para aquilo que a população precisa, de fato e verdade. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos.